Está chegando agora, agora pela manhã às 11 horas, feita a contraprova para o caso de coronavírus suspeito identificado aqui no Brasil. Está confirmado, o Brasil já tem um caso de pessoa infectada com coronavírus. É um homem de 61 anos que passou 12 dias na Itália. Vamos ouvir o ministro, rapidinho. 30 pessoas da família. Então, todas as pessoas da família já foram contactadas e estão sob observação. Mais os passageiros do avião. E sendo que a gente classifica esses contatos como contato próximo, no caso a esposa, que é quem teve mais contato, dormiu na mesma cama, conviveu ali no dia a dia, desde o início dos sintomas, com proximidade, aqueles que são chamados os contatos eventuais, né, Wanderson, o termo que a gente tem usado? Temporário, não era eventual, temporário o termo correto. Aqueles que entraram e ficaram 30 minutos, 15 minutos e saíram. Mas todos eles são contactados. Esses números, eles são sempre, por isso que a gente fala, vírus é sempre uma grande dificuldade, porque o volume é muito alto. Aquela paciente de Minas Gerais, aquela primeira que alguns de vocês achavam que ela veio de Wuhan, me lembro que nós monitoramos 74 pessoas por conta de uma, contando todo mundo, a família era maior, enfim, teve contato com outras pessoas. Esse daqui, na hora que a gente chegar ao número total de contactantes, eu acredito que a gente deva ter aí próximo de 50, 60 que vão ser contactados. Agora, no momento, está sendo... Às vezes tem gente que veio no voo, mas chegou em São Paulo e pegou o outro voo e foi para a Argentina, foi para o Chile. Agora está sendo feito toda essa métrica, porque isso daí é uma progressão bem assimétrica. Ela não é uma... A gente está ao vivo em São Paulo com o ministro Mandetta, caiu o nosso link lá, vamos voltar com ele. Vocês viram aí a preocupação, eu, por exemplo, vou falar de mim. Assim que restabelecer o sinal, vamos voltar ao vivo de São Paulo. Acho que importante é o assunto do Brasil hoje, do mundo todo. Mas só para vocês terem uma ideia, ele estava dizendo exatamente isso. Alguém que veio da Itália, França, veio da Itália, pousou no Brasil. Quantas pessoas dentro daquele avião, onde ele estava, não foram para outros países? Eu quero chamar muita atenção da nossa produção aqui para as pessoas que têm doenças autoimunes, né? É muito importante que vocês tenham essa sensibilidade. Stanley, o que é uma doença autoimune? Então, dê o Google aí. Eu me lembro muito da minha astenia graves, que eu convivo com ela. Então, já é para ter uma série de cuidados, né? Hoje aconteceu uma coisa muito, muito curiosa comigo. Vou chamar de curiosa. Saí para tomar um café aqui do lado da padaria e um cidadão, morador de rua, estendeu a mão para mim. Ele completamente de rua, né? Não toma banho há muito tempo e, obviamente, eu estendi minha mão para ele. Porque isso é a cidadania, é um gesto que ele fez. Eu te conheço, você está disfarçado de cidadão comum, você é o cara da televisão. Estendi a mão para ele, peguei, na mesma hora tomei o cuidado de fazer minha higiene, né? Eu quero chamar a atenção de vocês, gente, porque nessas horas nós acabamos de sair de uma festa enorme aqui em Belo Horizonte. Quantas pessoas não fizeram nesse vai e vem aí? De repente não é alguém que veio direto para o Brasil, mas alguém que foi para a Argentina e de lá veio para cá, passou sem nenhum sintoma e veio estar assim. É importante agora, o carnaval acabou, tem que acabar, porque o assunto é muito sério. As autoridades de saúde se reunirem imediatamente, como foi na época das enchentes, tá? Hein, prefeito Calil? Por favor, convoque imediatamente lá para o COP. Não é alarde não, é cuidado, é zelo, é precaução. Convoca para poder monitorar os nossos hospitais aqui da metropolitana, né? Nós saímos do estado de alerta, aí vem. Tem estágios quando o assunto é infestação, vírus, essa coisa toda, esses nomes difíceis aí, mas primeiro estágio, opa, alerta, bora ficar alerta. Isso até dia 27 de janeiro, vou explicar. Está acontecendo lá na China, opa, mas vamos ficar alerta? Vamos? Acho legal ficar alerta. Bora ficar alerta. E todo mundo ficou alerta, né? Ninguém deu muita importância, BH começou a funcionar, Carlinhos mandou uma mensagem, ó, Stanley, BH tem o primeiro caso a ser investigado aí. Aí, pum, começamos a informar para você. Só que dia 27 de janeiro, nós entramos na etapa ou na fase do perigo iminente, ou seja, ele vai acontecer. Ele pode, vai acontecer. É questão de tempo. E agora, a gente acorda hoje com a informação, o ministro está aqui ao vivo,
estado de emergência de saúde pública na fase inicial, né? Que é aquele onde tem que fazer a contenção mesmo. Então, esse senhor de 61 anos que acabou de chegar da Itália, ou chegou da Itália dia 21, na verdade, dia 20, 21, aqui no Brasil, vindo da Itália, né? Dia 23, ele apresentou os primeiros sintomas. Ou seja, ele veio da Itália sem nenhum sintoma que o alarmasse. Pousou aqui, 2 dias que chegou no Brasil, começou a sentir mal. Foi para um hospital bacana em São Paulo. Quais são os sintomas? Febre, teve tosse, teve dor de garganta, teve aquele nariz escorrendo, coriza. Então, é importante que ele foi para o hospital no dia 24 de fevereiro. Foi para o hospital. No dia seguinte foi diagnosticado. Hoje, feita a contraprova, ou seja, o ministro está falando aqui agora, vamos a ele direto, de que nós temos os casos, temos um caso e que quais as medidas estão sendo tomadas. Pra vocês terem uma ideia, não tem o mapa do Brasil aqui, eu tenho que até colocar. Olha só, imagina na sua casa o mapa do Brasil aqui. Aqui está Pernambuco, Rio Grande do Norte, né? Então, me sopra aí, diretor, nós já temos casos em análise. Pará, está aqui. Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina. Ou seja, ó, a região central aqui, Amazonas, Acre, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, essa coisa aqui, Goiás, Tocantins, Distrito Federal, tá nesse miolinho aqui, mas ó, tudo chegando. 55 pessoas são mulheres. 45% homens. Então, o Brasil está, sim, se preparando para poder acompanhar esse momento. As pessoas têm entre 20 e 68 anos de idade. Então, nós estamos em estágio de perigo, emergência de saúde pública inicial. Vamos ao ministro Mandetta? Vamos ouvir. Pois não, Wanderson. Eu acho que ele quer complementar algo. Deixa eu só explicar a questão do período de incubação, que foi a solicitação. Os estudos Quem fala agora é Wanderson Kleber de Oliveira. Ele é secretário nacional de Vigilância Sanitária em Saúde Pública. Aqui, entre parênteses, nós do temos Ministério da Saúde, óbvio. Pessoas ou casos avaliados. Então, nós temos aqui um estudo com 2, com 24, com 88 pessoas que tiveram a doença pelo coronavírus. Quando a gente olha aqui, a gente tem o valor, o menor valor, o valor do meio e o valor máximo. Então, aqui nós temos a OMS falando que a média é de 5 dias, o valor do meio, para a manifestação da doença, ou seja, metade das pessoas apresentam os sintomas em média com 5 dias, podendo chegar a 14. Já em alguns outros estudos, por exemplo, neste aqui, que saiu em fevereiro, com 75 mil casos, que a OMS está monitorando, quando a gente olha para 75 mil, ele tem muito mais poder do que esse que tem 1.000. Então, olhando para a grande maioria dos casos, eu tenho entre 4 e 7 dias para início dos sintomas. 3 a 5. Agora, tem pessoas que podem iniciar os sintomas com um período maior, como 20, 25 dias? Sim, é possível. Nós fazemos a definição de caso, ela não é clínica, ela é uma definição de caso operacional, para que o serviço possa identificar aquelas pessoas que apresentam quadros similares para investigação. Tem pessoas que podem não ter febre? Podem. Tem pessoas que podem ter um período maior? Podem. Isso acontece e a gente está observando na China. Não quer dizer que nós vamos pegar todas as pessoas. Nós vamos pegar aquelas que apresentam febre, mais um sintoma respiratório, que tenha iniciado esses sintomas respiratórios com até 14 dias atrás e tenha vindo daqueles países que nós já referimos como transmissão local, né, uma transmissão interna no país com mais de 5 casos. Podemos ampliar estas definições? Sim. Toda vez que nós temos um início de uma epidemia, nós começamos com uma definição de caso mais sensível, buscando pegar o maior volume de pessoas, e vamos, ao longo do período que nós vamos identificando, conhecendo melhor da doença, tornando ela mais específica, para tornar o sistema ágil e também não sobrecarregar o serviço de saúde.
E outra coisa, agora ele vai começar a circular no hemisfério sul. Pode ser que tudo isso que esteja lá em cima não se replique aqui. Pode ser que aqui seja um dia. Nós vamos saber, agora nós vamos saber como é no nosso bioma, com a nossa gente, com o nosso sistema imunológico. Né? Medicina não é exatas. Ela é uma arte. Sensacional, ministro. 2 mais 2 pode ser 4. Mas nem sempre em medicina 2 mais 2 dão 4. Isso aqui é um conjunto de informações para que os médicos tenham um arsenal de hipótese diagnóstica que eles vão formular e daqui a pouco Isso todos é eles já vão saber qual é o perfil. Rapidinho, deixa eu falando. De se ter um médico comandando o Ministério da Saúde. Tá? Bacana, de não ter uma peixada, de não ter um amigo, um colega, um partidário. Ministro, Colocar um boa tarde, médico Igor, para cuidar do Ministério da Saúde. Vamos começar a ouvir. Aqui em um site de um jornal aqui de Brasília. Segundo esse site, o diretor do Hospital Regional da Asa Norte e o diretor do Hospital Santa Lúcia, também aqui em Brasília, confirmaram 2 casos suspeitos. Esses pacientes estariam isolados em um andar desses 2 hospitais. Eu queria saber que, nesse caso, qual é o procedimento? A Secretaria de Saúde entra em contato com o Ministério, entra em contato com a Anvisa? Como é que vai ser feito o monitoramento a partir desses 2 resultados aqui no DF? O sistema de notificação já foi bem dito, mas, Wanderson, explica para eles a sequência. O médico tem a hipótese diagnóstica, daí o nexo, saber se é nexo, aí eles informam. Toda vez que nós temos aquele quadro que eu mencionei, dos sinais e sintomas, o médico deve proceder à precaução para a transmissão por gotícula, né? Coloca uma máscara na pessoa, coloca em um local isolado, colhe-se 2 amostras, essas 2 amostras vão para o laboratório central do Estado, uma delas vai para o laboratório de referência, que pode ser ou o Instituto Evandro Chagas, ou o Instituto Adolfo Lutz, ou a Fiocruz, ou no caso aqui do Distrito Federal, pode ter o Laboratório Central de Goiás como apoio. Uma vez no próprio Laboratório Central, eles fazem o teste para os vírus respiratórios mais comuns. Se der positivo para influenza ou algum outro vírus respiratório comum, nós já descartamos o caso, ou seja, ele já é concluído. Se der negativo, em paralelo se faz a RT-PCR, que é um teste específico. Os casos, eles são notificados a partir de um formulário eletrônico, né? Tem um formulário que as pessoas estão notificando já, a gente tem recebido, esses casos todos entram por este mecanismo. Até o meio-dia de hoje, né? Hoje nós excepcionalmente estamos fazendo uma coletiva mais cedo, mas nós consolidamos até o meio-dia, entrando em contato com o Estado, com o município, para checar a informação, verificar se ela é verdadeira, se não houve erro de digitação. Uma vez concluída essa etapa, consolidamos entre meio-dia e 16 horas. Às 16 horas, realizamos a coletiva, informando a todos a situação. Se um caso é notificado após este período, como eu mencionei, nós não colocamos aqui esse do Distrito Federal, ele vai entrar amanhã no nosso boletim. Obrigado. Uma dúvida, desculpa. É a respeito dos 2 casos que, por enquanto, são suspeitos. Vão ser feitos testes. Qual a previsão para que esse teste esteja comprovado se há ou não o vírus? Ele roda o teste, normalmente a gente está conseguindo fazer esses testes com 1 a 2 dias. Normalmente. Agora, qualidade da coleta influencia, nexo causal, tem que ter, não é? Já teve um caso aqui no Brasil em que uma pessoa pegou um carro desse compartilhado, eu não sabia nem que existia isso, Uber compartilhado, que você pega, entra no carro, já tem alguém dentro. E a pessoa era oriental, e a pessoa espirrou 2 vezes. Ela saiu, entrou no hospital e falou, olha, eu tive contato com uma pessoa da China que espirrou 2 vezes dentro de um Uber. Saíram procurando quem que era a pessoa que estava dentro. Isso não tem nexo nenhum. Você não faz, porque não tem nexo. A história não... Então, é a história, o estado geral, se esteve em país, se está dentro dos 14 dias. Isso tem uma série de coisas. Às vezes, o suspeito para o médico que está ali na frente, ou para o profissional de saúde, ele não se encaixa em nenhum tipo de... Ah, mas ele veio da Argentina e lá ele conhecia uma pessoa que poderia ter estado não sei aonde. Isso não se configura, não se dispara todo o sistema. Quando se dispara, coleta-se o material, roda-se os vírus comuns. A grande maioria, vocês viram na tabela, influenza A, influenza B. Grande maioria dos vírus, influenza A, influenza B. Não sendo nenhum dos vírus, vamos para PCR-RT
E aí aqui Brasília tem o LACEN de Goiás aqui do lado, é questão de 40 minutos está lá. Eu queria aproveitar... Só um minutinho, ainda sobre essa questão do tempo. Dos 59 casos que foram descartados, a média foi 3 dias. Sendo que aqui, nessa média, está o início, onde a gente Demorava levava uma mais. semana. A Que era gente está outra metodologia. caindo. Agora nós vamos chegar a um ponto de ter um teste rápido aí para horas. Eu queria ressaltar na sua pergunta, aproveitando a sua pergunta, que este paciente de São Paulo, ele foi ao hospital no final da tarde e, uma vez rodado o perfil dos exames, ele já foi comunicado de imediato à secretaria e enviado a amostra do Fluids. Então, isso criou agilidade, criou transparência, inclusive, do ponto de vista de informações. Eu acho que é assim que a gente pode combater com melhor eficácia o que tiver pela frente aí relacionado ao coronavírus. Minas Gerais, nós estamos ouvindo a coletiva do ministro da Saúde e demais autoridades que estão em São Paulo, é São Paulo, Belo? E conversando com os jornalistas que estão fazendo perguntas a eles. Vamos tocar nosso barco aqui, é Brasília. Vamos tocar nosso barco aqui e a minha equipe vai estar de olho lá nessa coletiva. Surgindo algum fato novo, a gente entrega para vocês. Lembrando que, coloca o mapa do Brasil para mim aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. A informação que eu trazia para vocês já foi colocada um pouquinho de lado pela pergunta do jornalista, que segundo ele, 2 casos em Brasília, Distrito Federal, já estão também sendo investigados. Então, nós temos pessoas sendo investigadas no Pará, está aqui o Pará, o estado de Pernambuco está aqui, né, o estado do Espírito Santo está aqui, a nossa minerada, o Rio de Janeiro está aqui, São Paulo, nosso Santa Catarina, dados oficiais que o Ministério está veiculando, dando conta de que essa parte do país aqui, ó, já tem casos de coronavírus em questionamento, em análise, né? Confirmado o caso em São Paulo, de um passageiro que passou tantos dias lá na Itália, 12 dias na Itália, chegou no dia 21 de fevereiro aqui no Brasil, e no dia 23 começou a sentir mal. 24 ele procurou o hospital em São Paulo e lá foi diagnosticado com o coronavírus e está agora em fase de uma quarentena, vamos chamar assim, mas ele pode andar 14 dias. Ele pode sair de casa, né? O isolamento em domicílio, mas ele pode sair de casa. Ele pode receber visitas de agentes de saúde que vão acompanhar de perto a evolução do quadro identificado, mas a preocupação é muito grande. Com isso, com esse caso, o Brasil passa para o estado de emergência de saúde pública inicial. O ministro estava falando no princípio aqui, você que está chegando agora. Pessoas que viajaram nesse voo podem ter chegado aqui no Brasil e feito conexão para outros países da América do Sul. Pessoas que chegaram nesse voo podem ter tido algum tipo de contato com ele e estarem sim infectadas. Familiares dele, que tiveram contato com ele do dia 21 até agora, também estão. Pelo menos 30 pessoas já estão sendo colocadas em investigação. Então, é hora da gente ter aquela prudência de sempre, tá, Minas Gerais? Eu não sei se a Isabela falou comigo, a Carol Lagamba, nossa querida Carol, que é sócia nossa aqui, ela tem vídeo. Fala, sei lá como é que tá. O moço lá que está falando. Ele está chamando a atenção de todo mundo. A gente está agora já há 40 minutos, 30 minutos falando com você aí sobre esse coronavírus. É em Brasília, ministro Mandetta está dando uma entrevista coletiva. Eu vou voltar a falar com ele um pouquinho aqui, até para a gente poder tocar nosso barco. O Pablo está ao vivo comigo também. Vamos ouvir o ministro. Que a gente monitora. Ela só passa a ser suspeita se ela tem quadro febril, se ela se encaixa com sintoma. Aquele caso que está ali, pelo que eu entendo, é um caso de alguém sintomático que se encaixa no perfil de suspeito. Mas ela é de alta vigilância. Né? Ministro, só faltou uma complementação aqui. Pois não. Perdão. Não, tá ligado. Eu não quis interromper o colega. Sobre a orientação possível quanto ao fluxo contrário, brasileiros que tenham viagem marcada para a Europa, se agora, a médio ou longo prazo, vocês preveem que isso seja recomendado, que seja evitado? Olha, eu tenho dito, muitas pessoas me ligam. Eu viajo ou não viajo? Eu trago meu filho que está morando lá ou não trago meu filho? As pessoas estão todas muito inseguras. No começo o perfil eram mais empresários com negócios com a China. Agora passou a ser o turismo. A Europa é um destino turístico muito intenso.
eu digo que vale a regra do bom senso. Vale a regra do bom senso. Se não for necessário, para que você vai programar? Espera para a gente ver como é que isso se comporta de uma maneira melhor. Agora, também nós não podemos parar a vida porque existe um resfriado, uma gripe, uma síndrome respiratória. Isso vai continuar acontecendo e vai sim ter uma tendência de que o fluxo de pessoas, daqui a pouco o Brasil pode ter número de casos sustentados e aí vai ser tanto faz você estar aqui ou você estar em outro país. Como a gente disse, como ele se dissemina e já está presente nos 5 continentes, desde que ele inicia, a Organização Mundial de Saúde provavelmente vai se preparar em breve para dizer, olha, isso é uma pandemia, isso não tem mais nexo de origem, está presente, tem sustentabilidade, agora passou a ser uma coisa global. Então eu acho que a gente está assim, entre a transição de modelos. A gente vai continuar colocando os países no momento, porque são países que me auxiliam ainda, os meus profissionais de saúde, meus médicos, meus enfermeiros, a construir o seu raciocínio de vínculo epidemiológico. Chega uma pessoa aqui, por exemplo, de Angola, no momento não tem porquê, porque não há nenhum caso registrado, não há nenhum caso notificado, África do Sul não há nenhum caso notificado, assim como o Brasil até hoje não tinha nenhum caso notificado. Se um brasileiro fosse para a Argentina e tivesse um resfriado, ele não se encaixaria na Argentina como um nexo causal para essa doença. Agora, a partir do momento, vamos ver como é que isso se comporta. A Península Ibérica, a Itália, a proximidade dela com a divisa com a Áustria, a proximidade deles, França, Espanha, ali do lado, Portugal, a gente tem colônia portuguesa grande. Vamos ver como é que isso se comporta. Nós não temos resposta para 100% das perguntas que são formuladas, mas eu diria que vale a regra do bom senso. Para deixar claro ainda sobre o caso suspeito, contato com o caso confirmado. Sim. Esse caso confirmado é o desse paciente de São Paulo? O confirmado, sim. Tá, então não tem chance desse caso suspeito ser de alguém que teve contato com um caso confirmado em outro país, não, né? O Wanderson pode dizer. Olha só, eu vou checar esse número e a gente passa por meio da assessoria de comunicação para vocês a informação correta. Pode ser erro de digitação. Vou checar se esse caso está correto ou se foi um erro de digitação. Eu me lembro, meus amigos, que há um tempo atrás, até contei isso aqui na TV Alterosa, estava em casa no final de semana. E aí meu filho passou para mim um joguinho, logo depois eu tirei do computador, tão nervoso que eu fiquei. Destrua o mundo com um vírus. Depois procura isso aí. Barra pesada. Aí você podia escolher quais seriam os vetores de transmissão. Então, devo ter jogado umas 3 vezes ali naquela hora. Aí eu coloquei contaminação através de ratos. Ratos. Aí o rato entra no navio, lá na China, e ele vem e traz para os ratos aqui no Brasil, que vão para os esgotos, que contaminam morreu todo mundo. Então, hoje que nós estamos vivendo, é óbvio que não chega nem perto disso. Mas a cidade de, me corrija aí se eu vou falar errado, Wuhan, na China, que é onde nasceu, onde apareceu o primeiro caso, salvo meu engano, se eu não ouvi errado, 10 milhões de pessoas tem a cidade, ou seja, a população de São Paulo praticamente, a cidade de Wuhan, todo mundo em quarentena. As ruas absolutamente vazias. Todos foram convidados a não saírem de casa. Então, gente, a gente está falando uma coisa muito séria. Eu sei que nós estamos ainda no calor do carnaval, mas olha, quarta-feira, meio-dia, o banco abre e as contas chegam para poder pagar. Eu já estou com opção para poder pagar aqui. Então, vamos dar um tempo aí, acabou a euforia e vamos falar de coronavírus sim. Vamos falar de coronavírus sim. Vamos chamar a atenção sim. Vamos lavar as mãos, olhar nossos estoques aí de máscara, né? Muito importante isso. Mas deixa eu chamar a atenção do estado inteiro. Vem comigo, Minas Gerais, vamos lá. Mineirada, boa tarde para todos vocês. Para você que estava acompanhando o Alterosa Esporte, a gente está falando de coronavírus. O Brasil tem agora, às 11 horas da manhã, o primeiro caso confirmado de coronavírus. O ministro da Saúde e os seus comandados
Luiz Henrique Mandetta está ao vivo agora em Brasília, dando uma mega entrevista coletiva. A gente está acompanhando aqui desde o primeiro momento do Alterosa Alerta. Primeiro caso em São Paulo, um senhor de 61 anos, chegou ao Brasil no dia 21, dia 23 fez o primeiro quadro de sintomas, 24 foi para o Hospital Sírio-Libanês, chegando lá foi feita a prova e agora a contraprova saiu hoje pelas 11 da manhã pelo Adolfo Lutz, né? Saiu hoje às 11 horas da manhã a divulgação da contraprova. Então temos um caso confirmado. Mapa do Brasil para mim antes de chamar o Pablo. Mapa do Brasil aqui, temos casos em investigação no estado do Pará, Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. No Distrito Federal, 2 pessoas também estão em análise. Foi falado por um jornalista na entrevista coletiva. Ou seja, o Brasil está com esses estados, estão com casos em análise. Possibilidade sim de coronavírus, além desse previsto já em São Paulo. Pablo, Thiago, boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todo o estado. Notícia triste, né, Stanley? Chama a nossa atenção, Pablo, porque a gente está saindo de uma festa tão bacana. Tão bacana a festa que a gente está saindo aqui e já começa a quarta-feira de cinzas com essa notícia de um caso confirmado de coronavírus aqui no nosso país, Pablo. E é um alerta que tem que ser levado à frente. Como você disse no início do programa, a gente tem que se preocupar porque para se prevenir, né, Stanley? Mesmo que seja aí colocando um álcool em gel nas mãos, já se preparando para qualquer coisa, porque muita gente encara, vamos lá, como o ministro disse, né? Essa é mais uma gripe que nós vamos ter que enfrentar. Mas a gente tem que ficar atento a todo momento, tentar prevenir, tentar prever. Tem alguns sintomas, a Isabela pode até me ajudar a lembrar aqui, que é febre, se eu não me engano, febre, coriza, dor de garganta. Então temos que nos policiar, porque a partir de agora estamos vulneráveis, né, Stanley? E detalhe, viu, minerada? Febre, tosse, dor de garganta e coriza. Também, principalmente de crianças e idosos. Também um quadro que se assemelha ao influenza. Isso. Uma gripe comum até. E a gripe comum também. Daí a necessidade, vamos alarmar? Não. Mas está com esse quadro, como disse o ministro, tem nexo causal, ou seja, você teve contato com alguém que chegou da Europa, chegou da Ásia, chegou da região lá de cima? Não tem. Então corre lá, faz o exame, mas você está com sintomas, mas não é nem de perto o coronavírus. Tem que ter um nexo causal, uma ligação, um elo entre A e B. Né? Para que a gente e se vai viajar ter, também, né, Stanley? Se vai viajar, tem os sintomas, vamos também observar, porque às vezes não é a melhor medida, né? Temos que ficar atentos. O Pablo, eu discuti com a diretora mais cedo, entre os itens a serem obedecidos agora, nessa nova etapa, para quem não viu, a primeira etapa é de alerta. Isso. Estávamos em alerta até 27 de janeiro. Isso. Aí passamos para o perigo iminente, ou seja, vai acontecer, e saímos hoje pela manhã desse perigo iminente, passamos para a emergência de saúde pública. Dentro desse quadro de emergência, pra vocês terem uma noção de como é que é perigoso e necessário a obediência, Milton, prepara o teto para mim, que estou vendo uma ventania danada com o Pablo Thiago aí. Alerta Defesa Civil de chuva para nós aqui, mas voltando ao meu raciocínio, viu, minerada? Não podemos mais dividir itens comuns. O ministro falou isso na coletiva. Por exemplo, aqui na TV Alterosa, cada um tem sua caneca, seu copo e tal, claro. Mas, deixa eu tomar... Não. Não é nojo de você que eu tenho, não. É prevenção. Aí vamos a um restaurante. Como é que você sabe que o negócio lá é o que está esterilizado? Todos têm. Se não tiver essa vigilância sanitária, não fechava a opção. Né? Então temos que... Aí ele falou assim, minerada, vem pra cá, Luciano, deixa eu falar com você um bocadinho, que eu não falei com você até hoje. O Luciano tá aqui na cama de cá. Deixa eu explicar com vocês. Vamos supor que você tem uma viagem de lazer para a Europa. Lazer. Precisa fazer essa viagem agora? Não, ela é de lazer. Mas eu paguei o hotel. É de lazer. Minerar. Mas vou correr o risco. Vá. Se você está disposto a correr o risco, vá. Eu iria? Não. Mas não iria. Mas eu vou perder o hotel que eu paguei 20... Vai, não vai ficar internado em quarentena, não vai correr risco de morrer. Né? Eu vi ontem num jornal nacional, num dos jornais nacionais, de uma senhora médica. Não, eu sou médica, eu tô indo. Ninguém disse que médico não morre de coronavírus, não, tia. Hein, Vânia? Me ajuda isso, ó. Eu tô indo porque eu sou médico, tô levando... Filha! Por que você não desmarcou? Não, porque eu tô com isso marcado há muito tempo, eu tô a fim de ir. Então vai, filho. Morrer não vai morrer todo dia, mesmo dia. Então vai. Agora,